Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós continuamos falando sobre Teologia Sistemática Fácil, esse nosso curso que já está no 4º módulo. Este módulo que nós estamos é Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E este módulo é composto de uma apostila, certo? Essa daqui, e 3 vídeos. Esse é o 3º vídeo da nossa série Pneumatologia, ok? No primeiro vídeo nós falamos sobre a divindade, a pessoa de Jesus, os símbolos do Espírito Santo. Nós demos essa introdução sobre quem é esse Espírito. No segundo vídeo nós fomos falar a respeito das obras desse Espírito, da obra do Espírito Santo junto à salvação, da obra do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo, ok? E hoje nós vamos dar continuidade falando a respeito dos dons do Espírito Santo e também do fruto do Espírito. Quando nós falamos na questão de dons e de frutos, as pessoas elas passam muito batida. Por quê? Porque todo mundo quer o dom. Todo mundo quer o dom. E eu não estou aqui para menosprezar os dons do Espírito Santo, porque são ferramentas extremamente úteis para a propagação do Evangelho. Mas nós precisamos entender uma coisa, que não pode haver manifestação dos dons se não houver a presença diária do fruto, tá? Não pode haver manifestação dos dons se o fruto do Espírito não estiver vivendo na vida da pessoa. E isso é muito claro, certo? As pessoas ficam medindo a espiritualidade de um e outro pelo tanto de língua estranha que fala, se é usado ou não é usado para curar. E se esquece que o alicerce para a manifestação sincera dos dons espirituais é a questão do fruto do Espírito. Por quê? Porque esse fruto do Espírito, ele vai derramar em nós a manifestação, a presença dos atributos comunicáveis de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Lembra que nós falamos, nos nossos vídeos sobre os atributos de Deus, de Cristo e também do Espírito Santo? Então, os dons são essa manifestação. Ou seja, aquilo que Deus comunica, aquilo que Deus nos oferece, é aquilo que é isso que é os dons do Espírito Santo. Então nós precisamos, irmãos, ter isso vivendo em nós. Gálatas, capítulo de número 5, versículos 22 e 23, vai nos falar desses frutos e vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23. Contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque são operações de Deus em nós. Tá? A grande manifestação de Deus para mim, Emerson, a grande manifestação de Deus em nós não está enquanto nós falamos língua estranha, ou quantas vezes nós fomos usados em profecia para curar, ou em revelação, não. Está nesta vivência. Por quê? Porque, veja bem, a Bíblia fala de fruto. O que é um fruto? O fruto é o resultado de todo um processo que se deu numa planta. Tá? O que é o fruto? É uma semente que caiu na terra. Essa semente germinou, cresceu, tá? Teve a sua folhagem. De repente ele lança uma flor. Essa flor, ela vai dar origem a um fruto, certo? Que vai se desenvolvendo até que ele chega ao ponto de ser aproveitado, de ser consumido. E da mesma forma, irmãos, é a questão do fruto do Espírito, tá? É um desenvolvimento, um constante desenvolvimento de Deus na nossa vida, aonde nós vamos desenvolvendo o amor ágape, que é o amor de Deus,
aonde nós vamos desenvolvendo bondade, certo? Não somente a bondade de dar um prato de comida, mas também a empatia de ver a necessidade do outro. Nós vamos, isso para mim é muito difícil, a longanimidade, eu sou meio elétrico, essa paciência, essa paciência longa, essas questões, tudo isso vai sendo desenvolvido em nós. E essa é a questão da vida cristã. O fruto do Espírito fala exatamente desse desenvolvimento que nós precisamos ter na presença do Senhor. É esta vida cotidiana, aonde você vai sendo melhor do que ontem, certo? Vai tendo esse desenvolvimento, vai aprendendo a perdoar, vai sentindo a necessidade de se dominar. Você já não fala mais o que você queria falar, você começa a refrear a sua língua, você começa a refrear o seu apetite, seu pensamento, você começa a se dominar, tá? Então, a questão desse fruto é exatamente isso, é um desenvolvimento de Deus na nossa vida. Deus vai desenvolvendo em mim e em você esse fruto, tá? Ele vai gerando em nós este fruto. Ele vai gerando mansidão, certo? Mansidão. Sabe quando te apunhalam pelas costas? Sabe quando te prometem muitas coisas e passa para o outro? E você ouve, lógico, você se entristece, você se abate, mas você não se entrega, tá? Mansidão, você não revida. Então, a mansidão vai sendo gerada em nós. E é preciso, irmãos, que o crente, ele seja manso. A Bíblia vai nos falar de Cristo, que foi levado como cordeiro mudo. Mas é Jesus, sim. E o que é Jesus hoje? Jesus sou eu e é você. Paulo vai dizer em Gálatas, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, os atributos de Cristo, os atributos comunicáveis de Cristo, o fruto do Espírito estava vivendo em Paulo, mesmo Paulo ainda sendo um homem sujeito a paixões, sujeito às dificuldades que nós vivemos. Mas ele estava como? Ele estava usufruindo do fruto do Espírito Santo que foi gerado nele, que o assemelhava a Cristo. Por outro lado, nós temos a questão dos dons espirituais. E eu não quero menosprezar os dons, bem pelo contrário. Porque o que são os dons? Os dons são ferramentas. Está lá, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 7, vai detalhar esses dons. Mas eu quero pegar 1 Coríntios 12, versículo 7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, preste bem atenção. O que são os dons? Dom é um presente, é algo que você recebe sem ter merecimento algum. Você recebeu, certo? Você não fez nada para receber, você recebeu, é um presente. Logicamente, que para nós sermos usados nos dons, nós precisamos o quê? Ser batizados com o Espírito Santo, ter uma vida de oração, uma vida de constância na igreja. Mas a questão dos dons, ok? Para que serve os dons espirituais? Para o que for útil. E útil para quê? Para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Não para o meu desenvolvimento, mas para o desenvolvimento do corpo de Cristo. A ideia do Espírito Santo, ao doar para nós os dons, esses presentes, outros vão dizer que são pedras preciosas colocadas na coroa da igreja. Para que servem os dons? Eles servem para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para ajudar a igreja na marcha do evangelismo, da consolidação dos crentes. Então os dons espirituais são ferramentas de Deus, eles são ferramentas não tuas, são ferramentas de Deus. E o Senhor Deus vai usar cada um segundo Ele precisa,
tá? Vai usar cada um. Muitas vezes Deus vai usar você uma vez em profecia. Ele precisava de você naquele momento sendo usado em profecia e nunca mais vai usar, tá? Por quê? Porque os dons nós entendemos que ele não é algo que está constantemente agindo em nós. Não, eu vou chegar no culto, vou profetizar, Não, irmãos, tá? Acontece, o Senhor usa, existe profecia, existe dons de curar, tudo isso existe, nós cremos e vivemos isto. Mas o que nós precisamos compreender? Que os dons espirituais são manifestações de Deus para o que for útil. Às vezes, num culto, o Senhor não está querendo curar, Ele está querendo dar uma palavra de incentivo para que as pessoas permaneçam firmes na fé. O que Ele vai nos oferecer? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, tá? Então, os dons, eles são essas manifestações. E eles operam, irmãos, indistintamente. Não é porque você está sendo usado em um que automaticamente você vai ser usado em outro. Por exemplo, Emerson, eu creio que o dom do Espírito Santo mais presente na minha vida seja variedade de línguas e o discernimento de espírito, tá? O Senhor Jesus já me usou para orar para pessoas serem curadas, já. O Senhor Jesus já me usou como para falar em profecia, já, né? Mas isso são questões esporádicas. Mas aquilo que se manifesta com mais frequência, não é todo dia na minha vida, é a variedade de línguas e também o discernimento de espírito. Para nós que servimos a Deus no ministério pastoral, o discernimento é algo imprescindível. Por quê? Para nós podermos, irmãos, se livrar das emboscadas do inimigo, né? Então, o que acontece? Nós precisamos ver aonde Deus está nos usando, qual o ministério que Ele nos deu e se apropriar. Por exemplo, eu conheço irmãos que o Senhor usa eles em operação de maravilhas, em dons de cura, certo? Então, isso é mais presente no ministério deles. E é isso que nós precisamos compreender, que o Senhor, Ele quer e pode usar todos nós. Mas nós primeiro precisamos o quê? Sermos salvos e vivermos a salvação. Segundo, buscarmos o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é o meio pelo qual Deus vai nos usar nos dons. Terceiro, o fruto do Espírito precisa estar vivendo e plenamente evidenciado na nossa vida. E quarto, ter uma consciência de que quando Deus usa, Ele não usa você. E você é a ferramenta, simplesmente ferramenta, né? E o que a ferramenta faz? Ela é usada e volta para a caixa. Tá? Quando o Senhor Deus nos usa nos dons, Ele não nos usa para que o meu nome apareça. Ele usa para que a glória dele se manifeste. E depois nós voltamos para a caixa. Eu tenho duas caixas de ferramenta, certo? Tenho duas caixas de ferramenta. Uma para construção e outra geral. Eu uso todas as minhas ferramentas. Tá? Para cada serviço eu uso uma ferramenta. Imagine, eu vou trocar uma lâmpada, eu vou trocar um bocal de lâmpada. Que ferramenta que eu vou pegar? Ah, eu vou pegar uma marreta. Não funciona. Tá? Eu preciso de uma chave de fenda, uma chave Phillips, um alicate. São as ferramentas. Tá? O Senhor Jesus, num dia, Ele quer falar com a sua igreja. Então Ele vai usar um profeta, Ele vai usar alguém na palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, Ele vai usar alguém, certo? Na interpretação de línguas. Tá? Então são ferramentas que vão sendo usadas. E se você ainda não foi usado por Deus, preste bem atenção. Às vezes o Senhor te usa não de uma forma, né, clara na igreja. E muitas vezes eu já fui consolado por pessoas que vieram me visitar, ou pessoas que vieram trazer uma palavra de Deus, certo? E esses dias, não faz muitos dias,
Nós estávamos aqui numa situação bem atribulada aqui em casa, preocupações, muita coisa na cabeça, muitas preocupações com a igreja, com a família. E de repente chegou uma irmã aqui em casa, certo? Ela chegou, sentou, bateu papo e falou e tudo aquela converseira. Ela veio da cidade e conversou, ficou um tempo conosco. No final ela foi orar, certo? E na oração Deus a usou, ela falou aquilo que estava acontecendo, ela não sabia e nada, e orou e pá, e amém, e amém, e amém, certo? Ela simplesmente ministrou o que Deus havia concedido a ela naquele momento, o dom que Deus estava usando ela. Então, irmãos, eu quero te incentivar, certo? A ler a nossa apostila de novo, certo? Se você ainda não tem a nossa apostila, pegue, o nosso grupo do WhatsApp está aí embaixo, certo? Assine o nosso grupo do WhatsApp, você vai entrar no nosso grupo, eu vou passar para você o nosso material, as nossas apostilas, e eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida. Assista os vídeos novamente, busque conhecimento da parte do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.